Fala pessoal, tudo certo por aí? Estamos iniciando aqui mais um vídeo para a gente falar um pouquinho sobre os combos do robô, dos robôs, vou dizer assim, né, do Danilo Leandro. E é claro, aqui no vídeo comigo, eu já tô com ele aqui para a gente falar um pouquinho mais. Tudo certo por aí, Danilo? Tudo certo, Luiz. Muito obrigado pelo convite. Muito ansioso aqui para trazer mais conteúdo, né, mais informações sobre esses robôs que fazem parte desse combo Ultra 3X. Perfeito. Galera, eu sei que vocês já estão vendo alguns anúncios e eu quero trazer aqui, Danilo, hoje, mais informações sobre esse robô, tá certo? São um combo de 3 robôs e para isso o Danilo separou ali, né, bem especialmente essas 3, eu posso dizer assim, essa aula dos 3. Elas vão ficar divididas, primeiro a gente fala de um por vez, mas vão ficar todas compiladas nesse vídeo, tá certo? Na descrição aqui eu vou deixar também para vocês um link para ficar na lista de espera. Por quê? Quem tiver na lista de espera vai ter condição especial, tá certo? Condição especial na compra, tá, galera? Então já deixo esse recado aqui para vocês. Mas Danilo, eu sei que tu, no decorrer aí da tua trajetória, tu desenvolveu diversos robôs para muitos traders, que inclusive, né, especialistas de mercado que estão aí atualmente, se utilizam às vezes dos robôs também para fazer os seus backtests, né, que é mais um assunto que a gente entra, né, nessa gama dos robôs aqui, mas vou aproveitar, né, já que tu tá aqui com a gente falar um pouquinho mais. Acredito que o primeiro que a gente venha a falar aí vai ser o Smart Grid, né, que a gente tem o famoso, né, conhecido gradiente linear, que o pessoal gosta muito aí do mercado. Então eu deixo para ti, quando tu me autorizar, eu compartilho a tela aqui para a gente ter essa super aula. Legal, Luiz. Primeiramente é importante passar para as pessoas, né, que imaginam que os robôs eles são feitos apenas para executar as ordens de maneira automática, mas antes disso é importante dizer que uma vez que você tem um robô na sua mão, você pode estudar as estatísticas, né, utilizar os dados para estudar a estatística daquele setup, daquele modelo operacional. E como mesmo você disse, eu já desenvolvi muitos robôs para vários especialistas do mercado e alguns deles até operam manualmente, mas utilizando-se das estatísticas que estão ali, né, que ele consegue obter utilizando esses robôs. Mas aqui o combo 3x, o importante, né, dizer também que nós colocamos dentro desse combo talvez os 3 robôs mais pedidos aí pelo mercado, e um deles, como você falou, é o Smart Grid, que tem dentro dele a metodologia utilizando, né, uma gestão de ordens em gradiente linear. Perfeito, demais, hein? Eu confesso que esse robô eu cheguei a sorrir, né, quando eu vi que ele estava junto ali no combo, porque realmente eu sei que tu possui muita experiência, já desenvolveu bastante, o pessoal aí tá tendo pela primeira vez o acesso, né, a esse robô de forma, eu acho, posso dizer assim, até com um valor factível de mercado, né, porque geralmente a gente ouve muito que é um robô que, como ele exige um alto grau de desenvolvimento, acaba se tornando, né, aí mais caro e só algumas pessoas teriam, e hoje, né, e a gente já está trazendo isso que com certeza está cada dia mais perto aí da galera ter esse acesso. Eu posso compartilhar a tua tela? Claro, bora! Vou ver aqui, vou ajustar a tela, então tá compartilhado, Danilo, e eu vou aproveitar a aula contigo aqui. Combinado. Então vamos falar nessa aula aqui sobre o gradiente linear. Essa metodologia do Smart Grid, nós colocamos nele o que nós chamamos de exaustão de preço, ou seja, o preço ele tende a caminhar para determinada direção até o momento que ele tende, estatisticamente, chegar num patamar de exaustão. Óbvio que a gente estuda qual é esse patamar, né? Qual que é essa região de exaustão, por isso nós implementamos no Smart Grid essa metodologia de exaustão de preço. Então, para quem não sabe, vou explicar rapidamente aqui o que seria a exaustão de preço, né? O que nós esperamos na exaustão de preço. Então, o preço durante o intraday, ele tende a subir ou descer, mas qual que é a oscilação média, né? Quantos por cento o preço ele tende a oscilar para cima ou para baixo numa média, óbvio. Você não vai acertar exatamente aquela porcentagem que vai oscilar naquele dia. Porém, qual que é o range dessa oscilação? Se eu for estabelecer aqui um range médio para baixo, um range médio para cima, qual que é o percentual que o preço tende a se movimentar, independente do ativo, tá? O Smart Grid ele é feito para você conseguir utilizar em qualquer ativo que você deseje. Eu vou utilizar aqui como exemplo no índice, que é muito utilizado hoje no intraday. Então, essa aqui seria a nossa região de exaustão. Uma vez estabelecido essa região, ao invés de você, só vou limpar aqui, né, essa movimentação aqui, vou redesenhar. Então, uma vez que você estabelece, imaginar aqui em cima vai ser a sua região de exaustão, ao invés de você vender, imaginando que o preço vai retornar para o patamar inferior a esta região, você vai criar aqui
uma operação nesta região, né? Então você vai criar as grades, por isso que chama gradiente linear. E por que chama gradiente linear? Existem outros tipos de gradiente. Porque o espaçamento entre as linhas são lineares, tá? Então, dessa forma, você pode conseguir sair no positivo, tanto se o preço retornar para dentro dessa região, se o preço oscilar dentro dessa região, ou até se ela voltar, continuar subindo, mas devagar, oscilando dentro dessa região. Por quê? Dentro do gradiente linear, agora eu vou só desenhar aqui o gradiente, uma grade aqui, dentro do gradiente linear, você vai sempre fazer as entradas, conforme o preço bate em cada uma das regiões, então você vai aumentando aqui a sua posição, porém, a cada descida, né, nesse caso, pensando numa operação de venda, a cada oscilação a favor da sua operação, você faz o seu take profit. Então, quanto mais o preço oscilar aqui nessa região, você vai fazendo o take profit. E se ele desce para cá, você encerra a sua operação, colocando no bolso tudo que você ganhou, né, tudo que o preço fez nessa movimentação nessa região. Então, o gradiente linear é isso, essa ideia de fazer a gestão do gradiente linear. Óbvio que você pode fazer essa gestão do gradiente linear em diversos momentos, né, do mercado, de diversos momentos de entrada e saída que você pode estabelecer. Nesse caso aqui, a gente está utilizando a metodologia de exaustão. Danilo, até deixa eu aproveitar, então, no caso, mesmo que a operação está, vamos supor, num cenário dando sinal negativo, porque a primeira compra, né, ela já aconteceu, o mercado foi mais um pouco contra a operação contrária, e ali dentro, mesmo estando no negativo, ele fica fazendo, então, micro operações positivas, e isso faz com que aquele preço médio da primeira entrada venha subindo gradativamente, porque vai colocando um pedacinho de gain dentro daquele take profit, então é isso? Isso mesmo, Luiz. Eu vou mostrar aqui uma outra tela que vai ficar mais simples de entender. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre configuração, mas vamos pegar esse exemplo aqui do dia 17 de dezembro, que aconteceu exatamente isso que você comentou. Então, o preço, ele vinha de uma movimentação aqui, então ele abriu neste patamar, ele abriu aqui e veio subindo, né, fazendo zigue-zague, subindo até que ele chegou nessa região. Essa região aqui é aquela região que nós estabelecemos como região de exaustão. E ao invés de eu fazer uma venda única aqui, esperando que o preço já retorne de imediato, eu crio a grade dentro dessa região e permito que o preço oscila da forma que for, né, que o mercado desejar, dentro dessa região. E como você mesmo disse, vou só apagar aqui, vamos dar um zoom melhor aqui nessa região, foi isso que aconteceu que você comentou. Então o preço veio, chegou nesse patamar, fez a primeira venda, preço já desceu e já fez o primeiro take profit aqui, já colocou no bolso essa primeira operação. Depois o preço voltou para esse patamar, novamente realizou uma venda, realizou uma segunda venda nesse patamar, depois já fez um take profit aqui. Ao fazer o take profit, ele entrou novamente, deixa eu só limpar aqui porque ficou sobre a sinalização, ele entrou novamente nesse patamar, nova venda, novo take profit, e assim por diante. E esse último take profit foi dessa outra última entrada aqui. Então, isso que o mercado vai fazer. Depois disso, o mercado estava livre, né? Você não estava mais posicionado, até que o preço possa voltar novamente naquela região de exaustão. E você vai perceber, Luiz, que muitas vezes o preço ele vai chegar nessa região e vai voltar. Por quê? Porque estatisticamente, né? Estatisticamente, essa é uma região que vai ter defesa, né? Vai ter defesa. Então, novamente aqui, ó, comprovadamente, né? Tá aqui, ó. Preço chegou, fez a primeira venda, segunda venda, terceira venda, quarta venda. Take profit, novamente outra entrada nesse patamar, take profit, outra entrada, take profit, nova venda, take profit e assim por diante. Então você vai vendo que ele vai fazendo os take profits enquanto o preço está oscilando dentro dessa região, até que a última ordem sai, né, com a distância configurada para essa primeira entrada aqui. E digamos assim, sempre que ele encerra aquela ordem do take profit, automaticamente ele repõe uma ordem novamente, se caso o preço volta de novo naquela região, encontrar outra ordem nessa região de defesa. Isso, Luiz, exatamente. Aqui estamos vendo realmente o preço estático, né? Então, aconteceu do preço chegar aqui, vendemos. Quando ele teve esse take profit aqui, automaticamente essa ordem foi recolocada nesse patamar. Teve uma nova venda nesse patamar. Depois desse take profit, teve nova recolocação dessa ordem aqui.
Depois do take profit, teve de novo, então, assim por diante. Então, a cada take profit, ele recoloca a ordem no patamar logo acima, tá? Então, se o preço fica oscilando várias vezes aqui, como aconteceu nesse patamar, e tendo os take profits aqui, essa ordem é recolocada cada vez que ela já fica liberada novamente para ser recolocada no book. Perfeito, isso tudo de forma automática, automatizada. Ele Exatamente. vai colocando. Perfeito, Danilo. Esse é um operacional, Luiz, muito conhecido, né, fora do Brasil também, principalmente. Só que para operar manualmente, exige um foco, né, e atenção muito alta do trader, né? Então, uma vez que ele colocou a ordem, teve o take profit, ele teria que colocar manualmente lá. A vantagem é que o robô vai fazer isso de maneira mecânica e 100% igual de todas as vezes que acontecer, né? Então, todas as vezes que tiver o take profit, essa ordem vai ser recolocada imediatamente, né? Ou dentro das configurações que você estabelecer. Então, dessa forma, você consegue aproveitar de fato da estatística que aquele setup está te proporcionando ao longo do tempo. Perfeito, eu sei que tu já possui aí algumas aulas que com certeza, né, vai servir bastante para o pessoal que está tendo esse contato pela primeira vez, mas nada impede também o trader que já tem um pouco de experiência de mercado fazer a sua interpretação assim, de regiões que ele acha interessante, né? Tem trader que tem, eu gosto do suporte, da resistência do gráfico diário, né? E adaptar o robô para o seu trade system, para algo que ele acha interessante, onde há uma região. Eu sempre digo assim, existe o recomendado, né? Que é a parte que com certeza tu já fez bastante backtest aí, mas o pessoal que tiver afim também de utilizar perante o seu operacional também é possível, então. Sim, com certeza. Vou até mostrar aqui algumas configurações que estão disponíveis nesse robô. Lembrando que essa versão aqui, né, o Smart Grid Lite, e aqui nós temos os parâmetros que o usuário ele pode alterar da forma que ele desejar. Então, por exemplo, uma das configurações é o Start de exaustão, ou seja, essa primeira linha aqui, ela vai ser posicionada em qual percentual de alta ou de baixa no intraday, né? Então, nesse caso aqui, ele está dizendo, né, está configurado para 1.3. O próprio trader, ele vai receber uma aula assim que ele contratar o combo, que eu ensino para eles exatamente qual o impacto de cada uma dessas mudanças. Mas vou falar sobre poucas aqui, algumas pelo menos, né, para ficar ciente aí que é possível alterar. Então, o percentual de exaustão, espaçamento entre as linhas, né, esse espaço entre as linhas aqui, quantos pontos, nesse caso está em pontos, 100 pontos nessa configuração, quantidade de linhas, quanto o trader ele está disposto a se expor ali, né, com relação à entrada, quantas linhas ele quer colocar. Ele pode limitar aqui apenas 5 linhas, 10 linhas, ele pode colocar 20 linhas, da forma que ele desejar. Né? Então, quantidade de contratos por linha. Então, o trader ele pode optar por entrar com apenas um contrato por linha, 2 contratos por linha, da forma que ele desejar, sempre respeitando o seu gerenciamento de risco. O espaçamento das saídas também. Então, se o espaçamento para entrada é 100 pontos, qual o espaçamento para saída? Nesse caso aqui está 50 pontos, mas o trader também pode fazer essas alterações. E o horário também, qual o horário que esse robô ele vai operar. Daqui para baixo é só a parte de plotagem, que a gente ensina em detalhes ali como que funciona. Mas vamos fazer só um exemplo aqui, ô Luiz, para a pessoa entender qual que é o impacto, né? Então, com essa configuração padrão que aqui está, ele tem aqui um backtest para esse ano, né? Então tem aqui toda a curva de patrimônio ao longo do tempo, e vamos ver qual que é o impacto, por exemplo, Luiz, de alterar aqui de 1,3% para 1,2%. Aqui, vamos usar esse mesmo dia aqui, dia 17 de dezembro, que a gente vai ver que essa primeira ordem, que agora está aqui por volta de 127 mil, ela vai vir aqui para baixo. Né? Então a gente vai entrar antes nessa posição. Vamos ver? 1.2, vou pedir para reiniciar aqui a execução desse código. O resultado aqui do ano estava 7,100. Vamos ver qual vai ser o impacto dessa mudança aqui. Não sei se vai ser positivo ou negativo, né? Se vai ser mais benéfico ou não, mas só para mostrar que o trader que contratar o combo, ele tem toda a flexibilidade para todos os robôs de fazer as alterações, né, os ajustes que melhor convém, tanto para o gerenciamento de risco dele, também pelo conhecimento que ele tem do mercado. Lembrando que para quem contratar o combo, vai ter um bônus extra, o Luiz, que a gente já fala na sequência. Olha, então, tá ficando melhor, né? Esse extra eu não sabia, então depois o Danilo traz aí para vocês, né, como vai ter esse acesso, mas mudou um pouquinho ali o fator lucro já, né? A gente já visualizou também. Mudou o fator lucro, mudou aqui a percentual de operações vencedoras, né? Então aqui veja que a primeira linha estava por volta de 127 mil,
já desceu, está em 126.870. Essa região aqui, por exemplo, era uma região que não tinha sido feita entrada. Aqui ele já fez mais 2 entradas aqui porque a região ela baixou, né? Então, da mesma forma, o trader ele pode decidir qual que é a região, né? Qual que é a região que ele vai estabelecer. Lembrando que ao ele contratar esse robô, ele recebe esse robô também como indicador. Então, ele pode plotar aí no gráfico dele e enxergar onde estão as regiões que ele pré-estabeleceu. Tá vendo que aqui essa região aqui não teve operações? Por quê? Por conta do horário, tá? Porque eu coloquei aqui como horário restrito para ele não entrar na operação depois das 17 horas. Mas se eu alterar esse horário aqui para 17h30, por exemplo, aqui está 18 horas. Vou colocar 18 horas aqui só para a gente ver essa mudança. O trader ele vai ter essa possibilidade. Então, ele pode optar por permanecer, né, com a operação mais tempo do robô dele. Então, dessa forma aqui, vou colocar só 18h05 aqui para encerrar. E olha só, dia 13 de dezembro, vou reiniciar o nosso código aqui e vocês vão ver que vão ter entradas aqui nessa região, porque agora o robô estará operacional também nesse horário. Ó, tá aqui. As compras que não tinham acontecido por conta do horário, agora aconteceram. Mas aqui você vai conseguir analisar se deixar para o robô operar mais tempo está sendo benéfico ou não. Então, cada um vai conseguir fazer essa própria análise também, Luiz. Sim, daí gera aí, então, esse famoso backtest, né, que a gente sempre chama, que a gente está preocupado em saber, né, como seria nos dias anteriores. Mas, Danilo, tem um ponto aqui que eu acho bem interessante a gente ressaltar também, que tu tá usando essa tela aqui de exemplo para mostrar para o pessoal tanto a forma como o robô trabalha e quais são, onde tu tem todas essas parametrizações que estão aqui né, que tu tinha deixado aqui na esquerda aqui, que isso aí o pessoal, quando ele for configurar no módulo de automação, basicamente ele vai replicar essas configurações que ele executou no backtest, né? Então, aqui é para a gente entender, aqui é o editor, o pessoal, quando for colocar lá na sua conta real, ter adquirido o módulo de automação aí, que vem nas informações para vocês dos anúncios e tudo mais, e justo até eu vou deixar mais informação aqui nessa LP, né, eu digo assim, nessa página que a gente deixa aqui na descrição, vem mais informações ali para vocês sobre o módulo de automação de estratégias também. Porém, aqui tu fez no editor, né, mas o pessoal também vai fazer lá no seu módulo de automação, vai replicar essas configurações, né? É isso mesmo, Luiz. Essa tela aqui é para verificar, né, quais são os impactos dessas mudanças, dessas configurações. Uma vez que o trader definiu quais são os parâmetros que ele vai utilizar, basta ele clicar nesse botão aqui. Nesse caso está laranjinha, porque eu já estou com o meu módulo de automação habilitado, então eu posso operar aqui também na conta real com essa automação. Basta ele clicar e configurar, né, levar essas configurações para a execução do robô. Mas a forma de configurar são esses mesmos parâmetros que aqui estão. Mas não se preocupa, porque uma vez que contratar, Luiz, ele vai receber aulas específicas mostrando toda a configuração, tanto essas aqui que eu estou mostrando, e também para colocar o robô para executar. Além de um bônus que eu não sei, aí você me fala quando a gente pode falar. Tá certo. Não, acho que a gente tem mais duas, posso dizer assim, mais duas aulas aí, e mais para frente a gente explica né, na última aula ali, o pessoal que ficou junto acompanhou todas elas, a gente fala um pouquinho mais, tá certo? E pessoal, fiquem tranquilos, tá certo? Porque a gente está trazendo bastante datas para vocês, que muito em breve ali vai ter essa liberação. Quem está na lista de espera, né, vai ganhar aí um valor especial no dia, e ele vai colocar esse valor especial no dia de manhã. Por fim da tarde, né, mais para noite, eu posso dizer assim, a gente vai ter uma live, mas a condição especial, né, do melhor custo-benefício vai estar na parte da manhã. Mais detalhes a gente vai mandar no e-mail de vocês, que vai ficar cadastrado, né, nesse link que está aqui embaixo para vocês entrar na lista de espera, e também aí no grupo de WhatsApp vocês recebem mais informação, tá certo? Mas Danilo, provavelmente, né, eu acredito que o pessoal que está assistindo agora aqui, a gente vai ter mais uma live, quem sabe a gente vai fazer uma live até aqui ao vivo, né, a gente está aqui agora meio que num vídeo aqui para o pessoal conseguir acompanhar, mas a gente vai fazer também mais lives, o pessoal vai poder interagir, vai poder vir com a gente tirar suas dúvidas, quem está assistindo agora, futuramente tem mais uma live ao vivo, e depois a gente traz mais informação. Mas o princípio eu acho que era esse, Danilo, explicar um pouco mais no que consiste, né, essa metodologia. Um monte de gente fala gradiente linear, mas eu acho que falta esse conceito do que ele faz, como que ele vai operar no mercado, né, todas as opções que tem de parametrização, mesmo que, né, ali nas caixinhas, nesses pontos que tu já deixou pronto ali para o pessoal fazer essas customizações, ou até mesmo ir na recomendação. Vamos fazer o seguinte,
o pessoal vai passar só aqui né, vai só cruzar a tela aqui pra gente, e a gente já vem para falar um pouquinho mais sobre o outro robô do combo. Pode ser, Danilo? Combinado. Perfeito, então. Então, pessoal, fica aqui, 2 segundinhos e a gente já volta para falar agora sobre o próximo robô. Fala, pessoal, 2 segundos se passaram e a gente já está aqui novamente para falar sobre mais um robô do combo. Agora, o robô de retração diária, que é baseado na retração de Fibonacci. Danilo, sei que é um indicador que todo mundo aí já utilizou, já estudou, né, no mercado. A gente tem uma longa história, se a gente for falar aqui de, né, toda a parte de análise técnica e como se encaixa, né, o Fibonacci em tudo isso, e eu tenho certeza que tu trouxe aí eu posso dizer assim, um upgrade, né, uma atualização de como o Fibonacci vai funcionar com o robô. Tô certo disso? Então, já fico com a tua explicação aí. Maravilha, Luiz. Como eu havia comentado anteriormente, né, dentro do combo nós colocamos os robôs mais pedidos, né, as metodologias mais pedidas, como anteriormente que a gente explicamos sobre o robô baseado, né, na metodologia de uso de gradiente linear, e esse aqui, muitos pedem também a utilização de retração de Fibonacci, e nesse caso a gente vai utilizar a retração no gráfico diário. Então a gente vai trazer a retração do gráfico diário. Claro, uma vez que a gente tem a ferramenta, vou utilizar aqui a ferramenta que as pessoas utilizam para traçar aqui os níveis de Fibonacci, óbvio que no estudo quantitativo, você pode fazer um estudo e talvez utilizar percentuais de retração diferentes do que exatamente os níveis Fibonacci. Então, não vamos se pegar exatamente aos níveis, mas vamos utilizar a ferramenta para mostrar como funciona. Então, imagina nesse caso aqui, mas lá dentro, depois que a pessoa contrata, a gente explica os filtros, tudo que você pode fazer. Eu vou mostrar logo mais aqui para vocês também. Mas, basicamente, nós estamos vendo que o mercado está descendente aqui, numa descendência, né? E o dia anterior, nesse caso, foi um dia negativo. Então, nós vamos traçar aqui uma retração da mínima para a máxima do diário. Estou aqui no gráfico diário. Eu vou só mudar a régua aqui, os níveis. Vou tirar esses níveis aqui intermediário e vou colocar aqui um nível de 23%, só para a gente pegar aqui o nível, tá? Qualquer. Ok? Então, agora eu tenho aqui o 0, o 100, mas o que mais me importa aqui é o 23%. Então, nesse caso aqui, uma das metodologias, uma das formas que você pode automatizar, né, utilizar esse robô é fazer a entrada de venda, nesse caso, por quê? Porque a gente está vendo que o mercado está numa tendência de queda, fazer uma venda nesse patamar e sair na mínima exatamente desse candle aqui. E a gente vai ver ali, até utilizando o backtest, Luiz, qual foi o resultado. A gente está vendo aqui que hoje, dia 20/12, já passou aqui desse patamar, mas será que o mercado já não desceu e já entregou alguém? A gente vai olhar ali. Mas o mais importante é entender essa metodologia. Do dia anterior, ele faria a mesma lógica, tá? Então, se a gente pegar aqui esse mesmo patamar, é isso que aconteceria. O mercado, ele veio, ali abriu, né? Subiu e a gente sairia aqui no take profit ou em outro take profit que você bem escolher. Claro que vai depender da configuração que você colocar. Eu coloquei um nível de 23. Se você coloca um nível aqui, por exemplo, de 61, vou colocar um segundo nível aqui de 61, por exemplo, você não teria entrado aqui na data de ontem, você não teria entrado nessa operação. Então vai depender da configuração que você estabelecer. Bom, vamos utilizar esse 23 só porque a gente vai usar como referência o dia anterior, e como o dia anterior aqui a frequência, né, foi bem baixa aqui, deu praticamente 1000 pontos de oscilação, vamos utilizar aqui 23% para mostrar a execução ali no robô. Então, sabendo disso, sabendo como funciona, esse robô ele opera tanto na venda quanto na compra, dependendo do comportamento e dos filtros que você implementar. Esse aqui é o resultado utilizando essa configuração padrão. Ele opera, né? Veja a quantidade de operações, são poucas, né? Então ele faz uma ou duas operações, dependendo da configuração que você colocar em média por dia. Tem dias que ele não, né, que o mercado não está respeitando aquela continuidade de movimento, ele não faz a operação, então vai depender um pouco dos filtros que você estabelecer. Bom, aqui está a retração que nós configuramos com relação ao dia de ontem, né? Só que aqui eu mexi, né? Eu coloquei o dia de anteontem. Deixa eu voltar do gráfico para a gente trazer aqui a retração de fato para o dia de ontem, tá? Então vou pegar aqui, trazer aqui para máxima e mínima do gráfico diário de ontem. Feito isso, ele já ajustou aqui no meu gráfico aqui do backtest, e aqui a gente pode ver o patamar aqui dos 23%, e veja que o robô, ele vendeu nesse patamar, saindo na mínima do dia anterior, como está a configuração padrão. Tá vendo que depois ele pintou os restantes, né, os demais candles de fúcsia? Ele fez isso porque está configurado para ele não operar mais depois de um gain. Então, nesse caso aqui, ele vendeu, saiu no gain e não operou mais. Mas
Caso a gente tire essa configuração, vou mostrar ali para vocês, ele entraria aqui novamente, sairia em outro gain, entraria novamente, sairia com gain, ou seja, ele faria várias operações aqui, nesse caso, utilizando a data de ontem, seriam várias operações de ganho. E vamos para os parâmetros aqui, Luiz, para mostrar para as pessoas que também, como o gradiente linear, nós temos várias opções de parâmetros para o usuário, né, para o trader, optar por mudar os níveis de Fibonacci, né, nesse caso, ou usar qualquer outra relação percentual, não necessariamente os níveis de Fibonacci, mas respeitando essa ideia de retração, seja para uma compra, né, imaginando que o mercado vai respeitar o novo movimento de alta, ou o contrário, para um movimento de baixa, caso o mercado esteja fazendo esses movimentos de baixa. Show, posso mostrar aqui as alterações? Pode falar, Luiz. Vamos sim, já. Enquanto tu tá aí nesse ajuste, já deixamos aquele recadinho que, pessoal, a gente está mostrando aqui, né, rapidamente, porque a gente recebe sempre algumas dúvidas. O pessoal quer saber no que consiste a metodologia. Então, o papo aqui ele é bem breve, mas, claro, o Danilo depois manda uma aula para vocês explicativa, muito mais de 15, 20 minutos que a gente faz aqui, explicando o que cada um vai fazer. Mas aqui é mais para a galera tirar aquela primeira dúvida e constatar, né, se realmente essa estratégia vai fazer sentido, né, para colocar na sua conta real. E também, é claro, né, se o combo vai fazer sentido, se vai entrar no seu gerenciamento, como vocês vão aplicar a estratégia aí com um módulo de automação também junto dos robôs, tá certo? E para mais detalhes, porque eu estou recebendo, né, o pessoal comenta muito aqui, tá aí, e o acesso, como eu compro, pessoal, muito em breve, tá em lista de espera, a gente vai liberar. Então é o seguinte, para entrar nessa lista de espera e garantir o melhor valor que a gente vai ter no dia do lançamento, que vai ser dia 27, agora de janeiro, na descrição eu deixei um link ali para vocês, entrem na lista de espera que eu vou dar mais recados lá para vocês, vou informar certinho como vocês vão poder adquirir com o melhor preço, tá certo? A gente vai ter 2 opções de preço no dia 27, então fique atento com a gente que na parte da manhã, já dei spoiler, né? Vai ser o melhor preço e a gente vai explicar como, tá bom? Mas Danilo, continua aí que o pessoal precisa entender que eles vão ter acesso a tudo isso, né? Porque senão eles ficam me cobrando, Luiz, como é que eu vou ter, como é que eu vou adquirir, como é que eu adquiro? Então, entra na lista de espera que muito em breve a gente vem trazendo aí mais informações para vocês, tá bom? Perfeito, Luiz. Isso mesmo. Aproveitando, vamos falar sobre as configurações, né? Como o outro robô, esse aqui também tem várias configurações que o trader ele pode alterar. Como, por exemplo, a entrada FIBO. Aqui a entrada FIBO está 23,5, por isso que aqui quando eu tracei a minha régua em 23, a entrada está exatamente aqui. A diferença é só que aqui está 23,5, mas o trader ele pode mudar e verificar o impacto dessa mudança no resultado. Múltiplo alvo significa o seguinte, se eu coloco o múltiplo alvo 0, para reiniciar aqui, ele vai sair exatamente na extremidade do dia anterior. Então, se é uma venda, ele vai trazer, né, sair na mínima do dia anterior, que foi exatamente nesse patamar. Se eu coloco qualquer valor aqui, a gente entra na relação risco-retorno. Veja só, nesse caso, na metodologia, significa que se o preço voltar e romper a máxima do dia anterior, ele descaracteriza esse movimento de continuidade para baixo. Ele está agora revertendo e subindo, né? O preço nesse momento, pelo menos nesse intraday, estaria subindo. Então, eu tenho esse tamanho de risco, e se eu quero colocar uma relação risco-retorno 1 para 1, eu coloco 1 nesse patamar aqui, e ele traria o nosso take profit aqui para baixo. Nesse dia aqui não alcançou, e nós sairíamos aqui provavelmente pelo horário no final do dia. Mas o trader ele pode optar por colocar qualquer percentual aqui, meio risco, né? Então eu tenho aqui um risco inteiro, certo? Eu posso pegar metade do risco e projetar aqui meu take profit e assim por diante. Então basta alterar esse campo aqui. Seguindo aqui nas configurações, veja que após esse gain aqui, os candles estão pintados de fúcsia, né, de rosa, porque nesse caso, nesse dia, o robô ele não vai mais operar depois de uma operação vencedora. E onde nós mudamos essa configuração? Nessa opção aqui, ó, bloqueio pós-gain. Se você quer continuar operando, basta você colocar não. Então, dependente do resultado da sua operação, ele continuaria operando nesse dia. Nós temos 2 filtros para entrada. Filtro média, que você configura aqui o período e o período de inclinação. O que significa isso? Basicamente, se eu tenho uma média... Cadê minha régua? Está aqui. Se eu tenho uma média descendente... Deixa eu colocar em amarelo para facilitar. Se eu tenho uma média descendente, eu vou acreditar que o mercado ele está descendo, né? Os preços estão sendo cada vez menores. Então, eu vou acreditar em venda, uma retração para continuar no movimento baixista. Se a média está inclinada para cima, eu vou fazer o contrário. Eu vou acreditar uma retração para a continuidade do movimento
de alta. Então, nesse caso aqui, o filtro de média, isso que ele vai realizar. E esse filtro é um filtro utilizando uma média diária, tá? Você coloca aqui a quantidade de períodos e o período de inclinação. Isso a gente explica melhor lá dentro, né, uma vez que você contratar. Mas basicamente essa é a ideia. Aproveitar o movimento para acreditar, né, estatisticamente que o movimento continuará naquela direção. E nós temos um segundo filtro, que é o filtro chamado filtro candle. O que significa isso? Nós vamos olhar o dia anterior. Se o dia anterior foi um candle de alta, então nós vamos acreditar que hoje nós teríamos outro candle de alta. Então nós vamos colocar como filtro para fazer uma operação de compra, acreditando que o movimento se continuará sendo de alta. E você pode, inclusive, mesclar, né, e somar os dois filtros. Você pode colocar que tanto o filtro do candle precisa ser verdadeiro, ou seja, para uma operação de compra, o candle precisa ser positivo, e a inclinação da média também precisa estar apontando para um movimento de alta. Então, nesse caso aqui, você poderia sim operar para uma compra. Da mesma forma, o inverso. Então, esses dois filtros aqui são responsáveis para você filtrar de fato a entrada. Com isso, você pode deixar o seu robô mais conservador, com menos possibilidades, né, com mais filtro e menos operações, ou deixar ele um pouco mais agressivo, com menos filtro e mais operações. Perfeito, hein, Danilo? Acho que aí fica essa dica que, por mais que é um robô, por mais que a gente só vai chegar ali e apertar o executar lá, né, no módulo de automação, sim, tem muitos parâmetros, e eu acho que as pessoas, por mais que queiram algo, né, que seja de forma automática, é bom dirigir, né? É bom, eu sempre uso às vezes o exemplo do carro automático, né? É claro que é bom fazer a marcha, mas é bom dirigir, né? A gente precisa saber que a gente pisa no acelerador, que a gente guia o volante, que a gente pisa no freio, né? Claro, agora já tem os que a gente não faz nem isso, né? Já estão dirigindo aí, pilotando sozinho, mas é sempre bom, acho, ter um pouquinho de controle, saber o momento, digamos assim. Eu gosto dos meus robôs, ao menos, de estar aqui olhando e dizer, olha lá, ó, aconteceu, né? Satisfez tal condição, tem tudo para o meu robô entrar agora vendido. Se ele não entrou, depois eu vou descobrir o porquê. Tem algum outro filtro, tem uma outra média que eu coloquei, né? Mas realmente eu acho que é bom ter o controle também, né? Eu acho que o pessoal pode sim, não precisa fazer todo o estudo, né? Porque justamente a gente está trazendo uma facilidade aqui, né? Da pessoa só colocar em executar, mas sim conhecer, né? Saber, estudar, eu digo assim, para colocar o seu robô com 100% da sua gestão de risco, 100% sabendo que vai trabalhar dentro da sua estratégia, dentro do quanto tem de capital e que vai ficar confortável, que eu acho que é esse a grande sacada aí dos robôs. Mas, Danilo, eu acho que a gente pode ir para o próximo robô? Claro, claro. Tá, então, galera, de 2 a 3 segundos e a gente já volta aqui para falar agora sobre o próximo robô, que é claro, né, Danilo, como é que é o nome dele? Até já vamos deixar aqui pronto para a galera ir para o próximo vídeo. Mas é o robô do famoso setup Larry Williams 9.1. Olha aí, perfeito. Então, 2 segundinhos e a gente já volta. 2 segundos se passaram, estamos aqui de volta agora para falar sobre o setup de Larry Williams, o famoso 9.1 que a gente adaptou aí, né? A gente não, eu digo o Danilo fez essa adaptação e é claro, né? Como automatizar, quem nunca sonhou em ter o setup 9.1, né, de Larry Williams, a gente adaptou ele com a palavra premium, né, que ele tá mostrando aí para vocês aqui, para quem já clicou nesse link que eu deixei na descrição, mas ele vem agora com esse upgrade, né, Danilo? Uma opção que a pessoa tem de automatizar esse setup, porque eu sei que tem muitos traders que já utilizam ele, e daqui a pouco é bom até para um backtest, é bom para colocar junto na sua conta real. Quando tu vê o robô que a gente diz assim que não tem emoção, não tem coração, fez a entrada e a gente às vezes não pega, né? Porque por mais que ele é básico, às vezes tem uma série de informações que a gente tem que, né, observar, tipo, foi o 9.1 bem certinho, o candle fechou acima, tá, às vezes tem uma média de filtro que a gente pensa, a tendência está correta e isso tudo, né, o parâmetro já faz isso, né, a estratégia já está definida e eu acredito que pode ser um belo start até para quem opera, né, de forma manual. Mas como funciona aí nesse upgrade de forma automática o setup 9.1, Danilo? Maravilha, Luiz. Primeiramente, essa versão que estamos disponibilizando no combo é uma versão premium. E por que uma versão premium? Porque ele não é apenas um robô. Então é óbvio que ele é um robô, ou seja, ele automatiza as entradas, né? Mas ele também é uma regra de coloração. Ele também é o indicador.
Ele também é um gerador de alarme e ele também é um screening. E o que significa tudo isso, Luiz? É justamente isso que você comentou. Como é um setup muito pedido, muitos traders hoje utilizam dessa metodologia do 9.1 para operar manualmente. Só que muitas vezes ele não consegue varrer todo o Ibovespa, por exemplo, para saber qual ativo que está gerando entrada hoje, né? Então, dessa forma que ele consegue utilizar essa mesma lógica, o robô pronto, para trazer para eles as sinalizações, quais são os ativos que hoje estão gerando entrada, para ele, por exemplo, optar por fazer um swing trade, né, fazer uma operação manualmente. Porém, como ele também é um robô, a pessoa também pode preferir em configurá-lo para fazer essas operações 100% automatizadas. Como funciona o setup do Larry Williams 9.1? Basicamente, né, para quem não sabe, é um setup muito famoso. O Larry Williams foi vencedor aí da Copa do Mundo de Trading de 87, se eu não me engano. Depois a filha dele também foi campeã, utilizando as metodologias dele. E esse setup, especificamente aqui, ficou conhecido como sendo do Larry Williams, né? Então, vamos se pegar a esse setup, tá? Nesse caso aqui, é o 9.1. E por que chama 9.1? Porque ele usa a média móvel de 9 períodos do tipo exponencial. E qual que é a lógica que é utilizada? Imagina só que o mercado está descendo, né? Está no movimento de baixa e de repente um candle forte de alta faz a média, né? Faz a média que estava na descendência ficar ascendente. Então essa mudança de direção é o que vai provocar o nosso gatilho de entrada utilizando o setup 9.1. E como funciona a entrada? A entrada, uma vez identificada, por padrão, vamos imaginar aqui que nós tenhamos aqui um pavio aqui em cima. Por padrão, nós vamos entrar apenas no rompimento da máxima desse candle aqui, que é o candle que nós vamos chamar de candle referência. Esse nosso candle aqui é o candle que nós vamos chamar de candle referência. Uma vez que nós entramos nessa operação, nós temos que colocar também o stop. Por padrão, o stop vem na mínima desse mesmo candle referência. Dessa forma, nós temos aqui esse range, né, que é o nosso risco. Né? Opa, peraí, deixa eu fazer um traço melhor. Nós temos esse range aqui como o nosso risco, e a gente pode projetar esse range para cima, numa relação risco-retorno que o trader desejar. Então, basicamente, é dessa forma que a gente faz. E, claro, como é o Premium, tem todas aquelas opções, tem muitas configurações possíveis. Uma das configurações possíveis é o seguinte, quando a gente está falando de Renko, não vou redesenhar aqui, mas quando a gente está falando de Renko, o Renko, quando o box fecha a favor daquela direção, ele não tem pavio. Então, nesse caso aqui, nós colocamos uma opção para quem gosta de operar com Renko, para esse setup, para esse robô entrar a mercado. Então, ao invés de colocar uma ordem aqui de stop, né, uma ordem do tipo stop para iniciar somente no rompimento, ele já entra a mercado. Então, também tem essa opção, só para mostrar aqui para as pessoas que se você for usar no Renko, a opção de entrar no mercado é a mais adequada. Vamos pegar aqui, Luiz, esse exemplo aqui da Rente 3 em 24 Rs. Vou adicionar aqui a média móvel de 9 períodos. Vamos adicionar aqui no gráfico 9 períodos. Só vou alterar essa média aqui para a média do tipo exponencial. Feito isso, onde nós teríamos entrada? Teríamos alguns pontos. Vamos pegar aqui um exemplo aqui para trazer para você essa possibilidade. Então, a média estava ascendente, ela mudou de direção. Esse candle aqui, esse box, foi o que mudou a direção da média. Tá vendo que ela fez uma pequena baixa aqui, e nós entraríamos aqui a mercado nesse caso, porque, como eu falei, né, a sugestão para operar com Renko é utilizar essa setup entrando a mercado. Vamos ver como fica ali na prática. Da mesma forma que eu trouxe o backtest dos outros robôs, vou trazer esse backtest aqui só para exemplificar aqui as entradas, para que você possa ver. Então, vou reiniciar aqui a execução. Temos aqui a execução. Como disse, está aqui a entrada sendo realizada. Depois que a média mudou de direção, ele entrou ao mercado e aproveitou dessa queda até aqui. E por que ele saiu aqui? Por conta das configurações que esse robô ele tem, por exemplo, de trailing stop. Então você pode habilitar aqui o trailing stop, nesse caso aqui está habilitado, ó, trailing stop, e você pode configurar esse trailing stop da forma que você desejar. Da mesma forma que os outros robôs têm várias opções, esse aqui, desse combo, é o que tem mais opções. Talvez, Luiz, a gente vai ter que resumir as configurações, porque se eu for explicar todas as configurações em detalhes, tem no vídeo, tá? Para quem contratar vai ter esse vídeo, mas se a gente for fazer aqui, esse vídeo aqui também vai ficar muito longo. Com certeza, acho que esse ponto que até eu vou aproveitar que você já falou ali do trailing stop, eu acho que é uma grande sacada para quem quer
surfar um bom deslocamento de preço, né? Porque eu sei que o setup do Larry Williams é justamente isso, né? A gente pega uma reversão e aí a gente vai aproveitar até que aconteça de novo uma outra reversão. Só que, claro, é bom ir surfando, né? Ou seja, o mercado tá indo e tu vem com o teu trailing stop. Então, quem sabe mostra ali pro pessoal ali tem a função, tem o parâmetro do trailing stop ali do lado para configurar nos parâmetros. Sim, eu vou falar os blocos, né, de configuração, porque talvez já fique para as pessoas sabendo as opções, né, que temos. Então, Uhum. primeira opção aqui, nós temos um modo chamado conservador ou não, eu explico mais lá quando a pessoa contrata, mas basicamente aqui nós temos também a opção do trader optar qual a média, que é essa média aqui do sinal, a média de 9, será que a média de 10 é melhor, a média de 11? Ele pode alterar da forma que quiser, o tipo da média, se ele quer a média exponencial, aritmética, ponderada, da forma que ele quiser. Ele também pode escolher se ele quer calcular a média sobre o fechamento dos candles, máxima, mínima, abertura. Ele pode filtrar, né? Ele pode colocar uma outra média de filtro que tem as mesmas configurações, então ele pode colocar uma média maior aqui, ele só vai vender se o preço estiver abaixo dessa média maior ou comprar se estiver acima, então já é um filtro, você vai fazer menos entradas. Entrada a mercado, como eu coloquei, se você vai realmente realizar entrada a mercado ou não, se não, você tem a configuração ali de ticks, né, para posicionar a sua ordem de entrada. Você tem a OCO, se você tem a opção de usar uma OCO externa, que é aquela OCO que o trader já tem configurado aí no profit dele. Candle stop, lembra que nós falamos, que eu falei sobre a metodologia, que ele coloca o stop na mínima, por exemplo, no caso de compra, né, na mínima do candle referência? Nesse caso, quantos candles para trás você quer olhar para colocar o seu stop? Se você colocar um, ele só vai olhar aquele primeiro candle, senão você pode aumentar essa possibilidade para espaçar um pouco mais o seu stop. Nesse caso aqui, nós temos o trailing stop, e nós temos dois tipos de trailing stop. O trailing stop em ticks, uma vez que foi acionado o seu trailing stop, você configura qual a distância para o seu stop se manter ali da máxima movimentação do preço, ou colocar utilizando os candles, ou box. Ou seja, uma vez que acionou o seu trailing stop, eu quero colocar o meu stop a 2 box para trás, ou 2 candles para trás. E o novo box que se fechar, um novo candle que se fechar, ele traz para a mínima, por exemplo, do último box, dos dois últimos, e assim por diante. Você configura aqui a quantidade de candles que o robô vai considerar para movimentar o seu trailing stop. Nós temos aqui, como eu falei lá atrás, com relação à usabilidade da relação risco-retorno, qual a relação risco-retorno você quer colocar o seu take profit baseado no seu risco de entrada. Então, aqui você pode colocar, nesse caso aqui está uma relação risco-retorno 1 para 1, mas você pode optar da forma que você desejar. E aqui para baixo, Luiz, tem mais outras configurações, como por exemplo, se você quer usar ou não o screening de compra, de venda, plotar as médias na tela do gráfico e outras mais aí que tem para baixo. Mas acho que com isso o trader já consegue ver quantas opções, né, essa versão Sim. premium do Larry Williams ele tem em mãos. Com certeza, e até quem está acompanhando, né, desde a gente separou aqui 3 aulas, fomos por robô, tá sabendo desse combo que, pessoal, vai ter condição especial, tá certo? E por isso ele está em lista de espera. Como faz para se cadastrar nessa lista de espera? Eu deixei um link para vocês aqui embaixo, tá? Desse vídeo, vocês vão encontrar esse link para vocês ficar ali esperando na lista de espera. Por quê? Porque vem uma condição especial, tá certo? A gente vai dividir em 2 períodos ali, e eu posso dizer assim que na parte da manhã vocês vão ter uma semana inteira para aplicar o robô e na parte da manhã vai ter essa condição especial, tá certo? Mas mais informações a gente vai passar lá no grupo do WhatsApp, que vocês deixam aqui, vocês já podem entrar no grupo do WhatsApp e também no e-mail cadastrado de vocês aqui, tá certo? Tudo nesse link que eu deixei na descrição. E Danilo, acredito que quem imagina às vezes que o robô, eu não vou fazer nada, né? Eu só vou chegar e vou colocar lá o robô, tem essa opção apenas indo nas recomendações. Mas quem quiser ter um pouco mais de controle, deseja habilitar, não, peraí, eu não quero um piloto tão automático assim, eu quero sentir um pouquinho, eu quero tomar algumas decisões, eu quero usar, para mim é diferente daqui a pouco, porque eu acho que o mercado tem muito isso, a gente às vezes larga o recomendado, mas o recomendado para um trader não é o mesmo para o outro, porque ninguém sabe o tamanho do bolso de cada um, né? Tem trader que tem uma margem maior, tem trader que tem uma margem menor, tem gente que opera com 2, com 3, com 4, com 5, com 20 contratos, e eu acho que isso é um fator muito relevante que faz com que as pessoas devam sim ter um controle maior durante, né, a programação do seu robô, durante a programação das suas estratégias. Acredito que a gente trouxe todas essas informações.
Claro, pessoal, em breve a gente vai ter mais conteúdo aqui. Eu vou trazer o Danilo ao vivo aqui para a gente conversar. Vocês tenham uma interação mais pontual com a gente também, mandar ali as perguntas no chat. E a gente vai cada vez aí sempre trazendo mais. E eu fico muito atento aí a todos os comentários. Então, pessoal, na descrição aqui, querem deixar algum comentário, tem alguma dúvida? Se a gente não fizer um vídeo ou eu não responder ali, com certeza a gente já traz a resposta aí quando a gente estiver junto, tá certo? Danilo, tem recadinho especial por aí? O que mais quer trazer para a galera? Para a gente não estender demais o vídeo aqui, todo mundo conseguir assistir. Bom, Luiz, como você falou, muitas pessoas, os traders, eles precisam respeitar o perfil dele, né? Se ele é mais conservador, um pouco mais agressivo. Então, as configurações que nós deixamos abertas, né, para o trader colocar, é para ele adaptar, né, a metodologia para o perfil dele, para o tamanho de bolso dele, para o gerenciamento de risco dele. E para ajudar nessa oferta que a gente está disponibilizando aqui, para as pessoas que estiverem ali e obter, né, a oportunidade de entrar para utilizar, né, para esse grupo de utilizadores desse combo, ele vai levar gratuitamente mais um bônus exclusivo, que é uma sala ao vivo de acompanhamento ao vivo com uma analista CNPI da nossa equipe. Ou seja, aquela pessoa que está iniciando no robô, ainda não sabe bem ali como fazer, como manusear, está com um pouco de receio de colocar ali para rodar o robô, ele vai ver uma analista CNPI utilizando todos os dias esses robôs e vai poder tirar ao vivo através do Zoom, Luiz, dúvidas de como configurar, de como ligar, se não liga. A analista vai trazer ali também o panorama do dia, então todos os dias que vai ter notícias impactantes, ela vai trazer também, ou seja, é um acompanhamento muito próximo, assim, gratuitamente para quem adquirir, Luiz, nessa oportunidade única que a gente está trazendo aqui. Perfeito. Então, como é que diz? O sinal foi dado, o recado está dado para vocês. Mais dúvidas a gente vai tirar. Pessoal, nosso time de suporte também é 24/7. Mas, claro, a gente está aberta a lista de espera, tá, pessoal? Realmente, a gente não vai deixar por muito tempo. Claro, teve alguns, como é que eu vou dizer? Teve alguns traders que foram beneficiados, né? Fizeram a contratação na nossa famosa Trader Week, né? Então já tem uma galera que, se vocês acessar, mas eu já sei que teve gente que contratou. Sim, pessoal. Teve um pessoal que teve esse acesso na Trader Week, foi algo bem exclusivo que a gente fez. Eu avisei, a gente durante a live avisou que isso não ficaria, né, disponível, mas devido a muito pedido, a galera, por favor, eu também quero, a gente vai trazer aí uma condição especial para vocês agora, no dia 27. Então, entra na lista de espera e a gente vai passar mais informações para vocês por lá, tanto no e-mail quanto no WhatsApp. A gente deixa vocês munidos de como adquirir com a melhor condição já vista no mercado, eu posso dizer assim, para um combo de 3 robôs, galera, tá bom? Vou trazer isso para vocês. E Danilo, muito obrigado, né? A gente fez aqui uma videoaula, né? A gente interagiu como se fosse live, mas em breve aí, claro, vem mais conteúdo. E aqui foi bem uma prévia para a galera que ter alguma dúvida, trazer para a gente trazer aí a resposta muito em breve. Te agradeço demais o teu tempo. Muito obrigado, Luiz. À disposição, e estou aguardando vocês dentro do nosso grupo de utilizadores e do Combo Ultra 3X. Valeu, perfeito, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.